Bom dia, estamos em Daniel capítulo 6, dando continuidade a essa história que iniciamos na última aula. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor ilumine essa história, que é uma história tão conhecida, mas que tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos orientar nos nossos dias atuais e também para aquilo que virá sobre nós. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nós vemos o quanto que é importante conhecer a Ti, Senhor. Vemos o quanto que é importante, ó Deus, ter um testemunho como o testemunho de Daniel. E nossa oração é que o Senhor nos dê a capacidade de viver no meio da Babilônia, no meio da nossa geração, assim como ele, Senhor, que possamos dar testemunho, que possamos ser fiéis a Ti nos desafios que já estão diante de nós e que certamente serão cada vez maiores. Senhor, revela-nos, Senhor, mostra-nos os Teus princípios. O Senhor deu sabedoria, o Senhor deu capacidade para Daniel e outros servos Teus viver na sua geração. Nós precisamos da Tua proteção, da tua santidade, da Tua habitação em nós, para que nós possamos viver na nossa geração como o Senhor quer, possamos dar glória a Ti. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, desde a última aula, já iniciamos esse estudo de Daniel capítulo 6, dos 6 capítulos de narrativa. Essa é a única parte que conta como Daniel viveu já no outro reino. Não é mais o reino de Babilônia, é o reino da Pérsia. Ele continua em Babilônia, mas é o governo da Pérsia que está dominando essa região. Então já falamos sobre esse início, falamos sobre como Daniel tinha um espírito excelente, como o testemunho dele, isso é fundamental para tudo que vem depois. Ele já está na casa dos 80 e tantos anos e ele se sobressaiu, Daniel 6, versículo 3, ele se distinguiu dos outros presidentes e sátrapas, né, os governadores, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então essa história ela é diferente em vários aspectos, é um outro reino e Daniel vai enfrentar uma perseguição. Nosso assunto hoje é perseguição, porque Daniel, nas histórias anteriores, Daniel não foi perseguido. A única história anterior, no capítulo 3, em que Daniel não aparece, né, aparecem só os 3 amigos dele, houve já um desafio, houve já um confronto entre esses homens fiéis a Deus e o reino de Babilônia. E isso não é de estranhar, até se a gente for pensar, essa história de Daniel no cativeiro não é o que a gente esperaria, porque Babilônia, na Bíblia, e de fato é representativo de um reino totalmente inimigo do reino de Deus, né? Babilônia é colocado assim como ícone, como símbolo do reino que se levanta contra Deus. Esse mesmo reino passa para outros, para a Pérsia, para a Grécia, para Roma, e vem outros depois, sucessivamente na história, mas todos são, na verdade, o mesmo espírito, o espírito de ser contrário ao reino de Deus. É o grande inimigo, o grande confronto final no livro de Apocalipse entre a mulher que é vestida do sol, que representa a noiva, que representa o povo de Deus, e a meretriz, que é Babilônia. Então, esse confronto começa em Gênesis e atravessa a Bíblia e vai até o livro de Apocalipse. Então, aqui em Daniel, quando o povo de Israel está no cativeiro em Babilônia, nós esperaríamos ter muito mais perseguição. E, na verdade, não aparecem muitas histórias de perseguição.
como eu falei, é o capítulo 3, né, quando Nabucodonosor levanta aquela estátua e ordena que todos adorem essa estátua, que seria ele mesmo ou o reinado dele. Então, Daniel, porém, né, a gente não sabe por que ele não aparece no capítulo 3, mas o Daniel em si, ele não foi perseguido durante o tempo dele servindo no governo babilônico. Daniel foi bem considerado, bem conceituado, ele tinha uma posição de confiança, ele falava com o rei, ele interpretava os sonhos, enfim, ele era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que servia com fidelidade e tanto os dois reis que temos relatos, né, Nabucodonosor e depois Belsazar no fim, consideravam muito Daniel, né, e honravam por causa dos dons de revelação que ele tinha. Agora, no capítulo 6, não vai ter nenhuma revelação, que as 3 histórias anteriores, capítulo 2, 4 e 5, todos falam de uma revelação que Daniel recebia de um sonho, da escrita na parede. Então, essa história, no capítulo 6, não tem nada de revelação. Daniel não vai revelar nenhum sonho, não vai ser chamado para decifrar nenhum enigma, mas ele vai ser perseguido, e não pelo rei. Ele não é perseguido pelo rei. O rei, na história, é um grande amigo dele, né? Então, ele é perseguido pelos seus pares, ele é perseguido por pessoas que faziam parte, junto com ele, do governo. Então, vamos ler no versículo 4. Então, os presidentes, então lembra que tinha 120 sátrapas, e 3 presidentes. Daniel era um dos 3, e ele estava sendo cotado para ser acima dos outros companheiros dele, dos outros 2 presidentes. Ele estava sendo cotado para ser o governador, o responsável sobre todo o reino, só abaixo do rei. Então, isso suscitou ciúmes. Então, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Ou seja, eles tentaram achar um defeito, alguma coisa que eles pudessem acusar Daniel. É muito interessante porque a gente, hoje nós estamos acostumados a políticos, as pessoas assim em posição de poder e às vezes até na igreja também, que você não precisa procurar defeitos. Esses defeitos aparecem, são defeitos meio que assim vêm a público, às vezes sem ninguém buscar, sem ninguém ficar fuçando ali para tentar achar alguma coisa. Na política, é claro que tem muito desejo de um prejudicar o outro, mas muitas vezes os defeitos, os erros, as corrupções, os feitos desonestos aparecem até mesmo sem procurar muito. Mas aqui eles procuraram, eles realmente tiveram interesse em achar algum defeito por causa de ciúme. Eles não queriam que ele ocupasse essa posição. E por que eles não queriam? Aqui não fala, mas na história, nas entrelinhas, existe, lógico, a inveja de um, né? Existe, cada um quer ser mais do que o outro, então eles não queriam que Daniel ocupasse essa posição, e também porque Daniel não era um deles. Isso é muito significativo em qualquer situação. Quando você não faz parte da turma, as pessoas até aceitam que um seja o chefe, sei lá, se ele faz parte da turma, se ele é do seu partido, se ele é do seu grupo, se ele é alguém que vai favorecer você depois. Então, as pessoas sentem essa cumplicidade e não tem tanto ciúme
quando alguém é do grupo deles e representa o mesmo tipo de grupo e um vai favorecendo os outros. Então, eles sentiam ciúmes dele, inveja dele, porque ele não era do grupo e talvez até porque ele era uma pessoa que não praticava corrupção. Então, se tem um grupo que pratica coisas desonestas e tem um que não pratica, é óbvio que os outros vão ficar com receio e não querem que ele ocupe uma posição, porque ele pode mostrar e pode acusar os erros daqueles que são corruptos. Então, e tem um outro aspecto que eu acho que é pertinente, que eles quando eles acusam Daniel, eles falam assim, sabe aquele homem que é dos exilados de Judá? Então, eles também consideravam Daniel como não fazendo parte, ele não era um dos caldeus, ele provavelmente era o único hebreu, pelo menos aqui não fala mais dos três companheiros, então provavelmente ele era o único hebreu que fazia parte desse grupo no governo. E eles tinham também o que é muito comum, essa discriminação, esse ódio mesmo, né, de pessoas que fossem de outras raças, de outros grupos, de outras etnias e também de outra religião. Então, eles queriam achar uma ocasião, eles queriam achar uma base de acusação, eles queriam achar um meio de acusá-lo diante do rei para que ele não ocupasse essa posição. Então, eles procuraram, e isso é talvez o testemunho mais eloquente que nós temos em todo o livro de Daniel a respeito do caráter de Daniel. E falamos sobre isso na última aula. Eles procuraram achar ocasião ou culpa, mas não conseguiram achar. E uma dessas palavras, acho que culpa, tem a ver com corrupção, infidelidade, má gestão. Eram palavras que eram usadas assim, eles não estavam tanto procurando, claro, eles talvez estivessem procurando algum defeito na vida pessoal, mas aqui era realmente o testemunho de Daniel no governo. Eles queriam achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, quer dizer, a respeito da sua função, do que ele fazia no governo. Então ele passou, talvez sem saber, ele passou por um exame minucioso, né? Eles procuraram, eles cavaram, eles devem ter procurado pessoas que estavam perto dele, eles queriam achar algum defeito e não podiam achar ocasião ou corrupção alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. E isso até pensando no governo, né, já comentamos sobre isso também, que no versículo 2, a função de principalmente desses três presidentes, a quem os 120 governadores precisavam prestar contas, a função deles era proteger o rei, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo nesse sentido, Daniel não estava infringindo alguma lei, ele não estava dizendo, bom, estou aqui, mas eu vou dar um jeitinho, o jeitinho foi inventado depois, né? Mas ele não achava um jeito de burlar a lei, ele não achava um jeito de favorecer, quem sabe, o povo dele, ou fazer qualquer coisa que fosse contra a lei, as normas que o rei tinha dado. Então, ele era fiel e não se achava nele vício, coisas erradas, nenhuma infidelidade, nenhum aspecto em que ele tinha infringido a lei. Então, isso é um testemunho fantástico. Quando seus inimigos não acham o que falar contra você, é uma coisa fantástica. Versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos, né? Eles devem ter ficado algum tempo buscando, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão
a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles chegaram à conclusão de que eles só achariam uma maneira de prejudicar, de acusar, de tirar Daniel do governo, se eles procurassem uma indisposição, uma incoerência entre a lei do Deus dele e a lei do Estado. Então eles queriam fazer algo que fosse pela lei. Então eles foram procurar um meio legal, não um assassinato, não uma coisa ilegal. Eles foram procurar um meio legal de tirar Daniel do caminho. E eles descobriram, eles chegaram à conclusão de que somente se eles o atacassem por meio da sua fidelidade a Deus, que também é um grande testemunho a respeito de Daniel, porque eles não tinham provado Daniel dessa maneira antes, talvez, né, provavelmente nenhum deles era da época do capítulo 3, né, quando houve aquela estátua. Não sei se eles tinham alguma base para ter certeza, mas eles conheciam Daniel suficientemente para saber que não teria nenhum jeito, a não ser fosse pela fé, pela lealdade dele a Deus, e eles tinham uma boa ideia de que Daniel não cederia, né, que eles fizeram esse plano de implantar uma lei. Então eles queriam criar um choque entre a lei do Estado, a lei do reino e a lei de Daniel. Ou seja, até então, a vida de Daniel, e a gente não sabe desses detalhes, mas ele guardar o sábado, ou ele cumprir algum aspecto da lei dele, começou no capítulo 1, que ele não ia quebrar as leis de alimentação, mas assim, até agora, na verdade, não tinha havido nenhum choque. Daniel não estava, pelo que a gente consegue entender, Daniel não estava procurando implantar, transformar o reino da Babilônia, agora o reino da Pérsia, num reino obediente a Deus em todas as coisas. Ele tinha dado muito testemunho de que Deus está acima dos reis, dos imperadores, mas nós não temos nenhuma evidência, nenhum registro na Bíblia e nem de outros exemplos na Bíblia de pessoas que praticaram, que participaram de governos. Por exemplo, no livro de Esther, nós não temos nenhuma evidência de que lá Mordecai, Esther, que eles fizeram alguma campanha para transformar o reino da Pérsia num reino que seria como a teocracia, né? Como seria o governo de Deus sobre Israel. Então, aparentemente eles não tinham essa visão de que eles tinham que impactar, que eles tinham que transformar, que eles tinham sim que declarar que Deus é soberano. E eles tinham que viver de uma forma fiel a Deus. Eles não podiam abrir mão da fidelidade deles a Deus. Mas até esse momento, aparentemente não tinha um choque, né? A gente não teve um choque no capítulo 3 em torno da adoração a Deus. Quem é que vai ser adorado em primeiro lugar? Quem vai ser realmente adorado é Deus, nenhum outro. Então, aqui também a situação vem nessa questão, que é a quem Daniel vai adorar. Então, eles fizeram um plano. Versículo 6, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei. É interessante, até eu vi que tem 3 vezes no versículo 6, depois no versículo 11, pelo menos na minha tradução aqui, está: esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei. É interessante que essa palavra "foram juntos" é uma palavra que significa que eles foram meio que
se aglomerando, assim, foram formando assim um complô juntos. Eles apareceram todos juntos. É uma palavra que a gente não tem uma tradução muito boa para essa palavra, mas não foram só assim de acordo assim, até dá uma ideia assim que eles foram meio desordenadamente, apareciam lá, queriam pressionar, queriam formar um grupo meio que se impondo, né? Se impondo ali. 3 vezes isso aparece na história, depois a gente vai chamar mais atenção para isso. Mas eles foram juntos, assim, foram, aqui fala presidentes e sátrapas, eu não sei se foram os 120 governadores de uma vez, mas foram, assim, foi um grupo grande, eles foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino. Quem consegue perceber que tem uma mentira aqui, né? Porque todos os presidentes do reino, estava faltando alguém nesse grupo, né? Porque os presidentes do reino eram 3 e Daniel não estava presente. Então todos os presidentes do reino, não foram todos. Dario, ele caiu numa cilada, mas ele tinha pelo menos uma ou 2 razões para não aceitar essa proposta deles. Uma razão é que Daniel não estava junto. Se ele colocava tanta confiança em Daniel, se ele tinha tanto respeito, admiração e confiança em Daniel, por que Daniel não estava nesse grupo? Mas a ideia deles, assim, a maneira que eles colocaram é todos os presidentes. Então dava a ideia, sim, de que Daniel estava de acordo com isso também. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram. Então aqui nós temos realmente uma situação, pelo menos aconteceu isso, né? Por exemplo, no livro de Esther, a ordem que o rei acabou dando de permitir que todos os judeus fossem mortos não partiu do rei. Então, parece que eles aceitavam sugestões, eles aceitavam propostas que viessem de outras pessoas. Mas aqui tem algo interessante porque, pelo menos nas histórias de Babilônia, nós não temos nada vindo de baixo, assim, eram ordens que vinham de cima, o rei que ordenava. Aqui não é o rei que inventou essa ideia. Eles chegaram e falaram assim: nós todos concordamos, todos os prefeitos, todos os oficiais, todos os governadores, todos os presidentes, nós concordamos que o rei deveria baixar um decreto. E não parecia ser um decreto de interesse deles. Eles vieram assim, como uma forma de lisonjear o rei, de dar a ele assim, né, de aumentar o ego dele, né, de exaltá-lo, né? Então eles vieram assim dizendo: olha, nós todos concordamos que o rei deveria baixar um decreto, fazer firme o interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, aqui a gente percebe que como alguém que está em posição de autoridade pode escapar dessas ciladas. Ele não sabia, o rei não sabia qual era a intenção. Eles vieram com uma motivação escusa, eles vieram com um desejo muito errado, mas eles colocaram de tal forma que parecia ser algo bom para o reino, bom para o rei, todo mundo tem que ser leal ao Senhor, todo mundo deveria, e nós vamos fazer um decreto, o senhor deve fazer um decreto para que durante 30 dias ninguém faça petição a outra pessoa. Nós queremos que haja uma centralização, nós queremos que todo mundo respeite. Então, o rei ficou assim: olha que coisa interessante, vamos sim, né? Não tem. Agora, como que ele poderia ter escapado? Como é que ele poderia não ter caído nessa cilada? Se ele não tivesse
tão cego por causa do próprio ego, né? Então nós vemos que o orgulho, o ego é aquilo que cega as pessoas. Se ele tivesse pensando, mas por que todo mundo quer que faça, por que eles querem fazer um decreto assim? Algo deveria ter feito acender uma luz vermelha, né? Assim, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. E estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas são induzidas a acompanhar as pessoas que estão numa posição de poder, e eu sempre levo isso para o lado da igreja também, que quando um homem, uma mulher está numa posição de poder, de muita autoridade, os seguidores às vezes são muito culpados, mas o líder também porque o líder não percebe essa iniciativa, não percebe essa direção de exaltação do homem. Na exaltação do rei, esses homens seriam beneficiados. Os líderes não percebem isso. Esses homens que foram ao rei, eles não tinham nenhum amor ao rei, eles não tinham nenhuma lealdade, eles não eram pessoas que estavam buscando o bem do rei e nem do reino. Eles estavam agindo, querendo destruir a vida de alguém que eles achavam que estavam no caminho deles, né, para impedir a ambição deles. Então, essa atitude que tem, tanto entre os líderes quanto entre os seguidores, e os seguidores às vezes ficam massageando o ego da pessoa, ficam, você deve agir assim, você não pode aceitar isso, e induzem a pessoa, mas a pessoa cede porque ela está querendo aquilo, ela aceita, ela tem prazer naquilo. Então, são situações que a gente precisa aprender a discernir. Então, eles fizeram essa proposta, versículo 8, agora o rei estabelece o interdito, assim na escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ele caiu direitinho na cilada. E o versículo 10 vai ser assunto da próxima aula, mas eu vou ler assim só para pegar o contexto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não mudou nada. Ele soube do que eles fizeram, foi avisado, ele tinha conhecimento desse decreto do rei, com certeza ele sabia por que eles fizeram isso e ele não mudou nada. Então, nós temos aqui a fidelidade de Daniel sendo posta à prova e ele sendo totalmente aprovado. Então, nós vamos parar na história aqui. Esse aqui é o contexto, é a história que nos é apresentada aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre perseguição, né? Perseguição da igreja. Isso é um assunto importante, não é um assunto tão agradável, né? Quem quer ser perseguido? Quem quer ter a bênção de ser perseguido? A gente sempre, eu vejo muitas pessoas às vezes brincando com aquele costume, hoje acho que, não sei se tem tanto, né? Mas antigamente os evangélicos tinham muito a caixinha de promessas. Então, às vezes, assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. E na caixinha de promessas sempre tem versículos, mas só versículos falando de bênçãos, de coisas boas que podem nos acontecer. Então, se você quiser saber, Deus quer me repreender hoje, Deus está querendo me ensinar, Deus está querendo me purificar, Deus está querendo tirar atitudes erradas, na caixinha de promessas geralmente não vai aparecer nenhuma exortação, nenhuma correção, né? Tem só coisas boas. Mas tem promessas, né? Nós temos aquela de
acho que é 2 Timóteo 3, que fala que todos os que querem viver piedosamente ou de acordo com a vontade de Deus sofrerão perseguição. Então é uma promessa, é uma promessa. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa promessa da perseguição, porque é um assunto atual também. Muitas pessoas estão vendo sinais, estão olhando para as circunstâncias do mundo, situações que já estão acontecendo, estão prevendo, assim, olha, vem perseguição. Tem pessoas que têm até recebido revelações, sonhos, visões, palavras, falando a respeito da perseguição que virá sobre a igreja. Então, como esse aqui é uma perseguição, inclusive não é uma perseguição, é uma perseguição que vem do governo, né? Envolveu eles conseguiram passar uma lei para impedir qualquer pessoa de adorar a outro Deus, né? Como Daniel fazia, o seu Deus. Mas é uma perseguição que partiu de companheiros. Não, assim, a origem da perseguição não foi propriamente de cima, né? Então é algo que pode nos ajudar a pensar sobre a perseguição. Então eu quero falar aqui algumas coisas que são importantes. Eu vou ler alguns textos, né, talvez algumas eu faça mais referência, mas eu quero ler alguns textos sobre perseguição para a gente entender um pouco o contexto, porque eu vejo muita gente já começando a falar sobre perseguição e eu acho que é importante a gente ter uma visão bíblica, uma visão realmente equilibrada do que assim, de por quê, né? Até o título do nosso estudo hoje é assim, por que Daniel foi perseguido? Eu acho importante considerar isso. Lembrando que, claro, cada pessoa, cada situação, cada geração enfrenta um desafio peculiar. Então, Daniel viveu, né, numa situação. Nossas circunstâncias hoje são diferentes, a gente pode traçar alguns paralelos, mas é evidente, o meu coração está aqui compartilhando algumas coisas que a gente pode ver nas Escrituras, mas ao mesmo tempo perguntando, Deus, como nós podemos aplicar isso para o nosso tempo? Nós precisamos entender como que esses princípios, como que esses exemplos podem realmente ser aplicados em nossa geração. E isso não é muito simples, porque são circunstâncias diferentes. Então, vamos só lendo alguns textos e procurando entender qual o que nós podemos aprender sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler é nas Bem-aventuranças, de Mateus 5. Então, ele deu várias, né? Jesus falou de várias bem-aventuranças. E quando chega, né, Mateus 5, versículo 10, né, ele falou dos pobres de espírito, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração. E lembra, assim, já olhando aqui na minha listinha aqui no Flipchart, o primeiro ponto é que, assim, eu acho que assim, todo o meu contexto, nosso contexto de Daniel, e aqui nas bem-aventuranças nós vemos também, é que antes de pensar em perseguição, claro que a perseguição não vai esperar. Quando chegar a hora de perseguição, vai ter perseguição. Mas, para nós, o importante, antes que venha a perseguição, que nós aprendamos com Daniel a ter um espírito excelente. Só voltando uma folha aqui para... A nossa aula passada, né? A gente colocou essas qualidades de Daniel para mostrar que Daniel ele tinha um espírito excelente. Isso que são algumas características que a gente consegue
colher de todas as histórias sobre Daniel é que ele tinha um testemunho impecável, ele era uma pessoa pura, era uma pessoa equilibrada, uma pessoa humilde, uma pessoa corajosa, ele tinha empatia, ele era fiel, ele era servo, ele não trabalhava para objetivos egoístas, ele não tinha corrupção, ele era dedicado, ele era leal. Então essas são qualidades que se nós quisermos dar testemunho de Deus, a pessoa que está em evidência, e na verdade é para toda a igreja ser uma testemunha de Deus. Aqui mesmo em Mateus 5, ele fala que nós, versículo 14, Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Então é para a gente ser uma luz, é para a gente ser um exemplo. Né? Então, antes de, nas bem-aventuranças, aqui no versículo 8, ele fala dos puros de coração, dos pacificadores, dos misericordiosos, dos mansos. Então, esse é o nosso testemunho. E aí ele chega no versículo, Mateus 5, versículo 10, e ele fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, a perseguição, ela é necessariamente, então esse é talvez o ponto mais forte que eu quero colocar nesta manhã, é que a perseguição virá, a toda a história do plano de Deus vem desde o início com o confronto entre a serpente, a descendência da serpente e a semente da mulher. Então existe um conflito desde o início, Babilônia e Jerusalém. Nós temos esse conflito continuamente durante toda a Bíblia e vai chegar a um confronto final, vai ter um grande confronto, não vai ser brincadeira, não vai ser uma coisa tranquila, não vai ser assim, pessoas nos respeitando, nos aceitando, não, vai ter uma grande inimizade. E à medida que depois a gente prosseguir no livro de Daniel, ele tem várias visões e revelações nos últimos capítulos que vão mostrar o anticristo, que vão mostrar toda a força e a ira do inimigo contra o povo de Deus. Então a perseguição vem, mas a perseguição para glorificar a Deus, para cumprir o propósito de Deus. A perseguição precisa encontrar uma igreja pura, uma igreja que não vai ser perseguida por motivos errados. Então, eu coloquei aqui, na nossa listinha de hoje, a perseguição da igreja não pode ser, não deve ser por mau testemunho. Então, Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Então, versículo 10. E aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, assim, se você olhar a oração do Pai Nosso, ele fala sobre, tem vários elementos nessa oração, mas depois que ele ensina, aqui em Mateus 6, depois que ele ensina a oração, o modelo de oração, que ele falou sobre, tem, como eu falei, tem vários aspectos que você pode estudar um por um, é muito importante, essa oração que Jesus ensinou. Mas depois ele comenta, o próprio Jesus, ele chama atenção a um dos aspectos da oração. Você sabe qual é? Um dos aspectos, não que os outros não fossem importantes, mas um dos elementos, uma das lições que ele ensinou na oração, ele chama atenção. Depois de falar sobre o pão, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso e tal, ele chama atenção para o aspecto do perdão. Depois que ele ensina, no Mateus 6, de versículos 9 a 13, ele ensina a oração, e no versículo 14 ele fala sobre o perdão, ele chama atenção especial. Então, quando as Escrituras fazem isso, quando o Espírito Santo chama atenção, quando o próprio Jesus chama atenção, é porque é algo muito importante. E nas bem-aventuranças, então no capítulo 5,
No versículo 10, a última bem-aventurança é: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, não por outra causa, porque deles é o reino dos céus. E aí no versículo 11 ele vai dar um reforço nessa bem-aventurança, ou seja, de todas as bem-aventuranças ele escolheu uma para dar um reforço, e na verdade ele dá mais 2 versículos falando sobre esse assunto de perseguição. Versículo 11: bem-aventurados, felizes, abençoados, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. É importante que seja mentira, porque se eles nos acusarem falando a verdade, isso é uma vergonha. Mas mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E aí ele continua falando sobre o sal, sobre a luz, né, que a nossa luz deve resplandecer. Então, eu quero agora falar sobre um aspecto assim, do nosso testemunho. E na aula passada nós mostramos Daniel, como ele dava bom testemunho. E agora eu quero ir para a primeira epístola de... Não, eu acho que eu vou para Romanos 12 primeiro. Vamos primeiro para Romanos 12, e eu quero ler em Romanos 12, depois em 1 Pedro. E eu quero mostrar, antes de focar mais na perseguição, vamos ver o que as Escrituras falam a respeito do nosso testemunho. Muitos talvez já perceberam, ou leram, ouviram, que nas epístolas de Paulo, né, várias epístolas, várias cartas dele, na primeira parte ele fala sobre o que nós chamamos de doutrina, ele fala sobre... na Romanos, por exemplo, dá uma exposição tremenda sobre salvação pela fé, lei, graça. Outras epístolas falam sobre outros aspectos da nossa vida em Cristo. Então, ele fala sobre aspectos mais abrangentes, mais doutrinários, não doutrina no sentido assim de isso você pode fazer, isso você não pode fazer. A doutrina na Bíblia é um ensinamento, né, o que talvez poderíamos chamar até de teologia, né? É um ensino sobre Deus, é um ensino como o que é a igreja, ensino sobre a nossa salvação. E depois, no final das cartas, Paulo sempre fala sobre aspectos práticos. Então, Romanos 12 é o primeiro capítulo da carta que ele muda o foco, né? Em vez de falar sobre esses aspectos da nossa fé, ele fala sobre práticas e começa falando sobre o nosso oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Mas eu vou ler a partir do versículo 9, Romanos 12, versículo 9. E quero que, assim, eu não posso parar em outros aspectos, mas eu vou ler esse trecho para entender um pouquinho sobre o que é realmente o nosso testemunho. Se a gente falar de perseguição sem essa base, nós vamos perder totalmente o foco. E eu creio, assim, só o Espírito Santo pode aplicar isso. Eu confesso assim, que tem muitos aspectos hoje já acontecendo no nosso país, em outros países, e às vezes as pessoas começam a falar sobre perseguição, e eu acho importante que a gente tenha essa base. Se nós não tivermos essa base da nossa vida, do nosso testemunho, eu creio que falar sobre perseguição... como eu falei, a perseguição não vai esperar. Uma hora a perseguição vem. Eu só espero que a gente não esteja despreparado, porque antes da perseguição nós precisamos ter um testemunho como Daniel. Eu não sei se faz algum sentido, né? Mas pensando em Daniel, na vida de Daniel no cativeiro, já mostrei assim que esse capítulo 6 que estamos estudando agora
É o último capítulo de narrativa e é uma história quando ele já era velhinho, né? A gente pensa numa pessoa de 80, quase 90 anos, como uma pessoa assim que nem teria vitalidade, assim, força, mas né, eu acho que Daniel tinha muito boa saúde, estava bem, mas ele era uma pessoa já de idade. E durante a vida anterior, durante todo o que nós sabemos a respeito dele, ele não foi perseguido. A perseguição veio neste momento. Então isso pode ter alguma chave para mostrar que primeiro nós temos que viver um testemunho. Nós precisamos desse testemunho que fala aqui. Então vamos só ler esse texto e eu vou chamar a atenção só alguns aspectos, mas tem muita coisa aqui para a gente analisar. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Então, o que tem que caracterizar a nossa vida é o amor. Aborrecei o mal. Eu falei na última aula que o bom testemunho, o caráter, o espírito excelente, não é uma coisa inatingível. Não estou dizendo que a gente consegue isso por nós, mas estou dizendo que não é para a gente considerar isso como algo impossível. Para Deus é possível e a gente que não tem colocado isso como prioridade. Nós temos colocado como prioridade, às vezes, outras coisas. E a igreja precisa... houve um tempo, né, a gente sempre pensa de igrejas que eu mesmo fui criado assim, dentro de um regime de costumes muito forte. Eu não podia ser igual ao mundo, não podia ter televisão, não podia ter uma série de coisas. Hoje a gente tem muito mais liberalidade sobre essas coisas, as roupas que nós usamos, se vai em cinema ou não, se vai em festa ou não, se ouve músicas que não são da igreja ou não. Assim, muita coisa que antes a igreja tinha como regra, e não estou dizendo que a gente deve voltar para isso, mas estou dizendo assim, que hoje não tem, eu estou falando de maneira geral, não tem uma preocupação em que tipo de testemunho nós estamos dando, que tipo de vida nós temos. Nós não somos do mundo, não naquele sentido que muitas vezes antigamente os cristãos eram pessoas. E eu sempre lembro de uma conversa quando eu era bem adolescente, tinha umas pessoas não cristãs, ou não, pelo menos não faziam parte da igreja. Eu hoje assim, eu tenho um entendimento que a gente não pode dizer que porque alguém não é da igreja, ela não é convertida. Eu não sei quem é convertido, mas tinha umas pessoas, eu estava numa rodinha de pessoas que não tinham pelo menos uma fé professa em Jesus, e estavam falando de algum assunto e olharam para mim e falaram assim, mas ele não quer fazer isso porque ele quer ir para o céu. E aquilo assim, eu nunca esqueci daquela, assim, era o tipo de uma vergonha, né? Eu nem lembro o assunto, né? Mas era algo que eles sabiam que eu não ia participar dentro dessas regras. E hoje as pessoas cristãs geralmente participam de festas, participam de situações que antes a igreja não participava. E, de certa forma, isso não tem problema, porque Jesus ia em festas. Mas a questão é como é a nossa vida naqueles lugares. Então, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. E aí ele fala de novo sobre o amor, no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Lembre que Jesus falou, todos vão conhecer se vocês amarem uns aos outros. Então, nosso testemunho coletivo, não é só a minha vida individual. A igreja precisa ter um testemunho de que nós realmente amamos uns aos outros. A igreja primitiva em Roma, em outros lugares onde tinha perseguição, as pessoas sabiam que a igreja se amava, que a igreja ajudava as famílias necessitadas, tinham um testemunho diante das pessoas de fora de que a igreja realmente se amava. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, né? Não sejamos relaxados, demora para tomar uma ação, assim, não, que sejamos
fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então aqui já está falando de tribulação, vai ter perseguição, vai ter outras tribulações também. 13, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E olha aqui, esse aqui tem um versículo que Jesus também ensinou, eu não fui adiante em Mateus 5, mas ele também fala isso no Sermão do Monte. Versículo 14, abençoai aos que vos perseguem. Será que a gente vê muito isso hoje? Será que a gente vê em redes sociais ou líderes de igrejas que estão sendo caluniados, que estão sendo atacados? Às vezes até tem brigas entre líderes cristãos que vêm a público, um fazendo um vídeo contra o outro. Isso é público, qualquer pessoa assiste. Enfim, nosso testemunho de amor e nosso testemunho de como nós reagimos à perseguição, me parece que não está nesse nível aqui. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amaldiçoar tem muito a ver com o tipo de linguagem, tipo de atitude que nós usamos. Nós estamos muitas vezes nos envolvendo em situações políticas, em situações de outras coisas, que tem muita coisa acontecendo, como que a gente deve tratar essa pandemia. Tem tantas e tantas coisas que estão vindo a público e às vezes nós, como cristãos, estamos participando dessa briga, às vezes usando termos pejorativos, usando linguagem a respeito daqueles que pensam diferente, talvez a respeito de pessoas que divergem de nós na doutrina. Enfim, ele fala assim que é para abençoar, não é para amaldiçoar. E amaldiçoar é qualquer palavra negativa, qualquer palavra que indica que nós queremos que a pessoa seja conhecida como alguém que não tem a verdade. Assim, é uma maneira muito odiosa, muitas vezes, de falar. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16, sede unânimes. Então ele volta a falar como que deve ser a nossa vida. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altivas. Como que isso está acontecendo na nossa vida, na igreja hoje? Acomodai-vos às humildes, não sejais sábios. Olha essa palavra aqui, não sejais sábios em vós mesmos. Tem tanta gente sábia, tem tanta gente falando nas redes, tem tanta gente colocando, eu sei, é isso aqui, deve ser feito assim. Eu não estou dizendo que a gente não deve falar aquilo que é verdadeiro, ajudar as outras pessoas a saber. É difícil fazer essas distinções, mas isso aqui é uma questão de atitude. Nós podemos falar as coisas, mas com uma atitude que não afasta as pessoas, que não cria polarizações, que não cria inimizades. Como o mundo está precisando disso, como nós precisamos dar um testemunho individual e coletivo. Deus está procurando um remanescente como Daniel, que vai poder brilhar, vai ser perseguido sim, mas antes da perseguição, que Deus nos ajude a passar pela purificação. Versículo 17. A ninguém... gente, se isso aqui fosse... Ele já falou várias vezes, não é para retribuir, não é para amaldiçoar quem está nos amaldiçoando, né? Aqui ele fala assim, a ninguém torneis mal por mal. Alguém faz mal, a gente faz mal de volta. Não. E aí ele fala, essa frase aqui, a minha fala assim, procurar as coisas honestas, mas outras traduções falam, procurar sempre fazer o que é melhor aos olhos dos outros. É claro que nem tudo que nós fazemos para honrar nosso Deus vai ser aprovado pelos outros, mas eu
estou fazendo questão de mostrar isso aqui porque Daniel era uma pessoa que ele era uma pessoa que caía na graça das pessoas. As pessoas admiravam. Veio o momento do ciúme, veio o momento da inveja, da perseguição. Mas essa é a tensão na perseguição. A ninguém torneis mal por mal, procurai o bem, o que é honrado, o que é respeitado. A igreja deveria não ceder nos pontos em que nós sabemos que Deus quer que nós sejamos fiéis nas nossas convicções. Existem situações, existem causas hoje que são muito identificadas com a igreja. Mas como nós devemos apresentar isso? Assim, a minha grande preocupação claro que vamos usar o exemplo do aborto, que é uma das grandes causas hoje, né, assim, que envolve a igreja e o resto da sociedade, e os governos e tal. Então, o mundo sabe que a igreja é contra o aborto, e com razão, isso é uma causa muito boa. Mas será que a sociedade, será que o mundo consegue ver a igreja como aqueles que procuram fazer o bem para todos e não só para nós mesmos? Então não é uma questão de deixar de lado as nossas convicções e de defender e de buscar, se possível, pessoalmente, eu não tenho, como eu acho que Daniel não tinha, como eu acho que os apóstolos não tinham, eles não tinham a expectativa de que a justiça fosse implantado na terra através de governos. A igreja já participou de coisas assim no passado e foi muito bom. Contra a escravidão, por exemplo, a igreja teve uma participação nisso. Mas, como eu falei, nós precisamos entender em que época nós estamos vivendo. A igreja vai continuar defendendo causas justas, causas corretas. Tem várias causas que estão em evidência hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção é, antes de sermos vistos como pessoas que defendem certas coisas que são impopulares na sociedade hoje, aqui ele está dizendo, gente, Romanos, essa carta aos Romanos foi escrita numa época que o governo era terrível. Não era assim, não era um contexto favorável para os cristãos. E esse ponto, muita gente está analisando isso, eu concordo. Nós, no mundo ocidental, nós temos vivido por um tempo, Deus tem dado um tempo já faz tempo que, não em todas as coisas, mas o cristianismo foi muito forte na Europa ocidental, nas Américas. O cristianismo influenciou muito. Nós temos vivido em sociedades que estamos mais acostumados a ter leis que estão mais de acordo com aquilo que a gente crê. Mas a maior parte da história e a maior parte do mundo hoje não vive em sociedades assim. Se você pensar nos países comunistas, mesmo alguns países que já foram comunistas, nos países islâmicos, os cristãos ali vivem em governos que não... os cristãos ali, eles não oram para que passe uma lei contra aborto. Às vezes até pelo regime do país, às vezes até não permite certas coisas. Mas eles não... Assim, o que eu quero dizer é que existem países, e houve muitas épocas na história, em que a igreja não tinha essa possibilidade. Quando tem possibilidade, nós somos a favor da moralidade, das leis de Deus. Mas o que eu quero dizer virá um tempo, muita gente tem previsto isso, a Bíblia prevê, em que Babilônia, o sistema de Babilônia, vai controlar cada vez mais os governos, a sociedade, e nós vamos viver em sistemas hostis às leis de Deus. O que eu quero colocar mesmo nesses contextos,
Paulo está dizendo, e aí vai continuar, nós não temos tempo de ler tudo, mas no capítulo 13, que dá sequência nesse assunto, ele manda obedecer às autoridades, sendo que eram autoridades contrários a Deus. Claro que eles não iam obedecer quando mandava não adorar a Deus, mas ele falava assim, procurai, ele fala assim, é para vocês viverem dentro do possível, abençoando as pessoas, até abençoando os governantes, que são contrários. E a ninguém torneis mal por mal, procurai o bem, o honrado, o respeitoso, aquilo que é melhor perante todos os homens. Nós precisamos nos empenhar em abençoar a sociedade em que a gente vive. E eu tenho visto sinais um pouco preocupantes quando a igreja não entende essa tensão. Precisamos manter nossas convicções, precisamos viver, não é porque o governo permite o aborto que nós vamos praticar o aborto, por exemplo. Né? Nós vamos deixar claro e nós vamos fazer nossa parte para que não haja isso na nossa sociedade, mas nós precisamos ser vistos pelas pessoas como aqueles que buscam o bem de todos. Nós não somos aqueles que só beneficiam uma parte. Ele fala assim, procurai as coisas perante todas, as coisas honestas, as coisas boas, as coisas honradas, perante todos os homens. E olha só, versículo 18. Se for possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Então, eu estou querendo dar uma visão daquilo que precisa fazer parte do nosso DNA, da nossa base diante de Deus. A perseguição vem, mas que ela venha não por causa de mau testemunho, mas que ela venha porque nós somos fiéis a Deus. E nem só por causa de alguma causa. Isso tem me preocupado muito. Às vezes uma causa acaba tomando toda a nossa atenção e nós deixamos de nos preocupar com essas coisas. De como nós devemos viver em paz. Não é deixar, não é transigir, não é a gente falar assim, não, eu vou aceitar, eu quero ficar bem diante de todo mundo, um político que acaba contribuindo até para uma coisa ruim. Não, quem é de Deus precisa ter posições firmes. Daniel era intransigente em relação à sua fé em Deus, mas ele era uma pessoa que vivia bem, ele procurava fazer aquilo que era correto. Se for possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Não, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, que assim, deixa a outra pessoa ficar irado, sim, isso não, eu não vou entrar nisso, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E é claro, a motivação não é amontoar brasas de fogo, né? Ele está dizendo assim, se a pessoa não ceder, se a pessoa continuar perseguindo, você não deu motivo para isso. Agora, nosso desejo é ganhar, nosso desejo é conquistar. Versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, rapidinho para 1 Pedro, já falamos sobre vários aspectos aqui, mas eu só queria mostrar que em 1 Pedro é uma carta que foi escrita depois, né, de Romanos, né, acho que bem depois, e tinha perseguição. Então Pedro fala, eu só quero mostrar assim, 3 vezes nessa carta curta, 3 vezes Pedro adverte os cristãos, os discípulos de Jesus. Ele fala, cuidado para vocês não serem perseguidos pelos motivos errados. Olha só vou passar rapidinho por isso. 1 Pedro 2, versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. Isso aqui é escravidão. Quem é escravo, né? Ainda existia isso, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores. Não somente aos bons e moderados,
mas também aos maus. Então isso nos dá um princípio, que a gente tem que servir, a gente tem que obedecer. Um escravo, ele tinha que se sujeitar ao senhor dele, mesmo quando o senhor dele estava fazendo coisas erradas, não colaborando com a coisa errada, mas ele não podia deixar de dar o respeito e a obediência por causa disso. Versículo 19. Por isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Versículo 20. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se você faz uma coisa errada e se sujeitar a uma penalidade, a uma prisão, sei lá, uma multa, e faz isso com paciência, mas você estava errado, né? Tem gente que é capaz de levar uma multa e ainda brigar com o policial que deu a multa, né? Às vezes a pessoa erra e ainda fica brigando, se justificando. Ele falou assim, que glória é essa se você não fizer isso, se você aceitar com paciência? Isso não é glória nenhuma se você estava errado. Agora, se porém, fazendo o bem, sois afligidos, suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Então, isso nós vamos ver que são 3 vezes. No capítulo 3, versículo 8, ele, né, mais ou menos no mesmo sentido de Romanos 12, ele fala: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Veja como os apóstolos, eles enfatizavam o nosso testemunho. Não era assim, eu brigo pela verdade, eu defendo a verdade, eu combato quem pensa errado. Não, não era esse espírito. Nós damos testemunho à verdade. Nós praticamos as nossas convicções. Nós não devemos abrir mão daquilo que é certo. Se temos alguma oportunidade de influenciar, seja o nosso ambiente de trabalho, seja algum tipo de governo, se nós temos alguma oportunidade de testemunhar, de influenciar, de impactar para o bem, ótimo. Mas o papel da igreja é ter o mesmo sentimento, ser compassivo, amor fraternal, misericórdia, humilde. Versículo 9, não pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fosse chamados. Nós fomos chamados, não, eu sei que existe uma mensagem profética e que homens e mulheres de Deus vai chegar o momento em que vão até falar de juízo vindouro. Mas a mensagem da igreja, a vida da igreja, o nosso papel, enquanto não tivermos uma palavra muito clara, muito forte, assim, vem um juízo, isso é mais um chamamento assim, de um profeta. Pode ser de algo até coletivo, sim, de várias pessoas sendo levantadas para proclamar isso, mas isso só será possível se nós tivermos esse fundamento. E a nossa vida, o nosso testemunho, precisa ser um testemunho de compaixão, de amor fraternal, de misericórdia, de humildade, de não pagar mal com mal. Se nós começarmos a defender, eu até não chamei atenção a isso, mas no final do texto de Romanos 12, ele falou assim, não entre em vingança, não defenda a si mesmo, não precisa fazer isso. Deus é quem defende. Eu preciso defender a verdade, eu não preciso defender o meu nome, eu não preciso lutar por minha posição, eu não preciso me agarrar a alguma posição, alguma reputação, alguma coisa nesse sentido. Então ele fala que é para a gente abençoar. Versículo 13, eu vou ter que pular um pouquinho aqui. Quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Bom, essa pergunta, inicialmente, assim, então, se você fizer o bem, ninguém vai fazer o mal. Não, não é bem assim, né? O próximo versículo 14, já fala. Ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, mas primeiro nós temos que garantir, nós temos que trabalhar, a igreja precisa focar em ter um bom testemunho, em amar, em abençoar. E ele começa dizendo, olha,
né? Paulo falou isso em Romanos 13 também. Você não precisa temer o Estado. O Estado é um instrumento que defende o certo. Agora, claro, vai ter momentos em que o Estado, como Daniel viu, o Estado vai ceder ao desejo maligno de certas pessoas e o Estado vai passar leis, né? Eu creio que isso vai acontecer, né? O sistema do mal, o sistema, quando realmente isso for acontecendo mais e mais forte, o governo, o Estado, com certeza vai começar a passar leis que vão contradizer, que vão confrontar a lei de Deus. E nessa hora nós vamos ter que tomar posição. Mas a nossa posição inicial e a nossa posição, nossa preocupação inicial é: se nós estamos fazendo bem, será que as pessoas vão ser contra nós? Eu não vou ter tempo agora, mas eu vou citar, acho que vocês conhecem a história. Eu vou falar de 3 pessoas na Bíblia, além de Daniel, né? Daniel é um exemplo disso. Eu quero citar esses exemplos, que foram 3 pessoas que o testemunho de Deus na vida dessas pessoas atraía as pessoas, não afastava. O primeiro exemplo é José do Egito. Você pode ler lá em Gênesis 39. Depois que José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, ele alcançou graça na casa de Potifar, um egípcio, um cara que pegou ele como escravo, não tinha nenhuma simpatia para esse hebreu que veio da terra da Palestina. Então ele alcançou graça, ele alcançou também, depois que ele foi jogado na prisão, ele alcançou graça com o chefe dos prisioneiros. Então José, a Bíblia fala que o Senhor estava com ele e que as pessoas colocavam confiança, eram atraídas. Ele foi perseguido também pela esposa de Potifar, mas não por nenhum erro dele. Então José atraía as pessoas, mas chegou o momento em que ele foi punido injustamente. Então José é o primeiro exemplo. Um outro exemplo é o rei Davi. Davi foi ungido, foi para a corte de Saul. 1 Samuel 18, especialmente, vai mostrar que a presença de Deus estava com Davi. E todo mundo era atraído, todo mundo sentia. Então, o que eu quero mostrar é que a presença de Deus, o testemunho de Deus, não nos torna inicialmente antipáticos para o mundo. Muitas pessoas são atraídas. As pessoas gostam de ver aquilo que assim, é algo maravilhoso, né? Só que também no caso de Davi, Saul ficou com ciúme e começou a persegui-lo injustamente. Então é um outro exemplo desse princípio. E a terceira pessoa é o próprio Jesus. Em Lucas 2, fala que Jesus crescia em graça e todo mundo sentia atração a ele. Com 12 anos, todo mundo queria ouvi-lo. E depois ele continuou crescendo, e nós não temos muitos detalhes da vida de Jesus antes dele começar o ministério, mas Lucas 2 fala isso, que ele crescia em graça diante dos homens. E tem vários exemplos disso, nós podemos citar Ruth, Esther, as pessoas que estão cheias da presença de Deus. Infelizmente, nem todas as pessoas, mesmo na Bíblia, demonstravam essa graça, mas quando tem a graça de Deus, ela atrai, ela não afasta. O crente não precisa ser antipático para dar um bom testemunho, para defender a verdade. Agora, Jesus também foi duramente, ele foi perseguido, foi levado à morte, porque os sacerdotes, os líderes religiosos ficaram com ciúmes dele. Então, esses são 3 exemplos. Se você lê os versículos, você percebe isso com mais clareza. Bom, então continuando aqui em 1 Pedro 3. Se vocês forem zelosos de fazer o bem, quem vos fará mal? Mas pode vir a padecer por causa da justiça. Nesse caso, vocês são bem-aventurados. Não temais
Versículo 14. As suas ameaças não vos turbeis. Antes, santificar a Cristo como Senhor em vossos corações. Estai preparados para responder com mansidão. Nós não estamos, assim, eu vejo algumas pessoas, e minha intenção não é criticar, mas infelizmente nós temos referências hoje de líderes religiosos que, assim, eles vêm a público às vezes de falar de coisas que eles acham que estão erradas, assim, e exalam ódio, exalam palavras pejorativas, assim, não é esse espírito que nós queremos. Ele fala assim, vocês têm que estar preparados para responder com mansidão e temor diante de Deus, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E olha o versículo 16, muito importante. Tende uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento. Então ele está dizendo assim, as pessoas vão começar a falar mal, mas essas pessoas devem ficar confundidas, porque não é verdade o que eles falam. Então é muito importante, tende uma boa consciência. Se alguém fala mal, que seja mentira e não verdade. Versículo 17, melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, a segunda vez na carta que Pedro fala sobre isso. A terceira vez, no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então está dizendo, não é para estranhar, as tribulações vêm, Jesus prometeu, né, as cartas prometem, Jesus falou em Mateus 24, naquele discurso, né, do Monte das Oliveiras, ele falou assim, vocês vão ser odiados por minha causa, vocês vão ser odiados. Mas, então, isso vai acontecer. Versículo 14. Mas se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15, de novo ele fala, porque é muito sério isso, que nenhum de vós padeça. Olha que pecados que ele coloca que a gente possa padecer, como homicida ou ladrão, mas malfeitor. Malfeitor é alguém que pode caluniar, é alguém que pode se envolver em aspectos que não cabem ao testemunho de um servo de Deus. Tem muitas causas, mesmo essas causas assim de partidarismo político, isso não cabe para o cristão, porque todo partidarismo favorece um sistema de governo que não é o governo de Deus. Então, nós devemos nos envolver, devemos deixar público que nós somos contra o aborto, que nós somos a favor do testemunho de Deus na nossa vida, na sociedade, mas nós não fomos chamados para apoiar, para fundamentar, para ser o suporte de um governo humano. Nós não somos, mesmo porque isso envolve, mesmo que você tente não fazer parte, você é identificado com um lado que fala mal do outro. Então não é para a gente sofrer como malfeitor. E olha só a última coisa, como quem se intromete em negócios alheios. Ok? Então 3 vezes Pedro fala na sua carta, porque a perseguição vem, mas é muito importante que a perseguição não seja por causa de mau testemunho. Eu tenho colocado assim, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas eu só quero colocar esses outros pontos. A gente tem citado algumas delas, né, já. São princípios para a gente aprender com Daniel sobre a perseguição nos últimos tempos. Não deve ser por mau testemunho, como eu falei, esse é o meu foco principal hoje. A perseguição, ela deve ser por causa da nossa fidelidade a Deus.
Nós não devemos ser perseguidos porque a gente estava defendendo, como eu falei, um partido, um governo, uma coisa que não seja identificada com a causa de Cristo. Assim, o que é que pegou com Daniel? A fidelidade dele a Deus. E isso, então, Jesus fala assim, bem-aventurados quando vocês são perseguidos por causa do meu nome, quando vocês forem odiados pelo meu nome. Como nós vimos, o bom testemunho atrai as pessoas, não afasta. Porém, o bom testemunho e a posição em favor do verdadeiro culto a Deus vai causar ciúmes. Então, é essa tensão que a gente precisa entender. Vai haver ciúmes, vai haver um combate, esses ciúmes vai trazer envolvimento do Estado, porque as pessoas que têm esses ciúmes, como aquele grupo lá em Daniel 6, eles vão pressionar o Estado para criar leis contrários à nossa fé. Agora, eu quero diferenciar, né? Eu tenho lembrado, às vezes, assim, né, quando era garoto, né, quando era bem novo, eu lembro que o Brasil passou uma lei autorizando, oficializando o divórcio. Essa lei é contrária àquilo que Deus ordena. Deus não é a favor do divórcio. Mas essa lei, ela não nos impede de servir a Deus. Ela não nos impede de viver com fidelidade e de não quebrar as nossas alianças. Então, eu acho importante a gente entender a diferença. O cristão, ele seria contra uma lei que permite, facilita e torna muito fácil o divórcio. O cristão, ele não vai defender isso. Isso não é nossa causa. E, se possível, dependendo da situação, nós devemos ser contra a lei que permite o aborto. Mas nós precisamos fazer a distinção, porque essas leis não nos impedem de servir a Deus. E não nos impedem de manter as nossas alianças, de não praticar o aborto, de não tolerar na nossa vida, de não aprovar na nossa vida, no nosso meio, outras leis, né, sobre identidade de gênero e outras coisas mais. Essas leis, claro, se nós podemos impactar a sociedade, se nós podemos ajudar a sociedade a barrar esses avanços, nós queremos fazer isso. Mas o que eu quero dizer, a perseguição, pelo que eu entendo, a perseguição, ela deve ser por causa do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Aquilo que não impede a nossa fidelidade, a nossa adoração a Deus. Isso, assim, nós não aprovamos aquelas coisas, mas não são coisas que vão nos impedir de ser misericordiosos na sociedade, de demonstrar amor. Nós vamos continuar vivendo até que haja realmente um confronto com o nosso culto a Deus. Então, o ciúmes vai provocar envolvimento do Estado. Isso vai acontecer. Vai haver leis, eu creio que o sistema do anticristo, o sistema babilônico vai cada vez mais incitar. E isso não é ainda tão evidente em Daniel 6, mas nós vamos ver nos outros capítulos de Daniel como o anticristo, como Satanás que está por trás do anticristo, ele tem ira contra a igreja. E futuramente a gente pode até olhar em Apocalipse 12, que fala da mulher gloriosa e o dragão, né, que é Satanás, ele tinha ira, ele tinha raiva, ele queria devorar a criança que estava para nascer da igreja. Então vai haver ira, vai haver combate, vai haver uma oposição, mas que essa oposição não seja por causa do nosso mau testemunho e mesmo em relação, estou oferecendo isso, é um assunto que estou buscando de Deus, eu creio que na nossa geração nós precisamos entender
quais são as causas, quais são as coisas que devem realmente ser o que nos identifica, o que faz a igreja, que faz o Estado ou os inimigos de Deus serem contra nós. O que faz as pessoas nos odiarem? Será que é um espírito errado na nossa parte? Será que nós estamos evidenciando esse desejo de fazer bem para todos, mesmo sendo convictos? Nós somos convictos, nós defendemos as coisas certas, mas será que nós somos conhecidos como aqueles que se interessam por todos? Lembra que nós lemos sobre Mordecai? Ele foi elogiado, ele foi respeitado porque o que ele fazia no governo era para o bem de todos, não só para um só. Então, e em último lugar, que nós não tivemos tempo de ler, mas em Lucas 21, nos textos paralelos a Mateus 24, Jesus fala: vocês vão ser perseguidos, mas essa perseguição vai levar vocês diante de autoridades, de reis, e vocês vão ter a oportunidade de testemunhar. Então a perseguição é uma oportunidade que nós vamos ter de dar testemunho. Então, isso é uma pequena visão, pelo menos de alguns aspectos que nós podemos entender no livro, nesse capítulo de Daniel. Senhor Jesus, nós não nos vemos como essa igreja que dá testemunho do Senhor. Nós oramos, Senhor, para que realmente haja um milagre, haja uma transformação, que nós possamos, com todo o nosso coração, colocar a prioridade na nossa vida individual e nas nossas coletividades, que nós possamos dar testemunho, que nós possamos amar uns aos outros e aos de fora, que nós possamos ser pessoas, ó Deus, que evidenciam compaixão, humildade, que nós possamos realmente servir as nossas comunidades, que nós não sejamos vistos como aqueles que combatem os outros, que aqueles que retribuem mal com mal, que nós possamos ser vistos realmente como a tua igreja, dando testemunho como o Senhor deu, e que não se ache mal nenhum, que não se ache em nós, ó Deus, não por nosso mérito, mas que haja uma transformação tal da tua igreja, que mesmo quando os inimigos vêm procurando erros, procurando falhas, que não consigam achar, porque o Senhor nos transformou. Esse é o nosso desejo, essa nossa oração, nesses tempos do fim, que nós possamos ser como Daniel, que nós possamos ser como o próprio Jesus, que ninguém consiga achar motivo de acusação a não ser a nossa fidelidade a Ti. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.